Olá, seja bem-vindo a esse canal. Se você ainda não se inscreveu nele, faça isso, clique em inscrever-se e faça parte dessa comunidade. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema Como vencer a tentação. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou colocar aqui em cima no card e você terá acesso ao primeiro vídeo, tá? Então o meu conselho é, veja aquele vídeo e depois venha ver esse daqui para você ter um assunto completo na sua mente, tá bom? Pois bem, como vencer a tentação? O primeiro passo é assumir a nossa responsabilidade pelos nossos desejos. Afinal de contas, eles são nossos e nós precisamos saber lidar com eles. Olha o que diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, verso 19 e 20. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Veja então o que está dizendo Jesus, através aqui do Evangelho de Mateus. É dessas coisas, de dentro do nosso coração que procede esses desejos. Então a gente precisa saber lidar. Então veja lá o primeiro vídeo para você saber como lidar com esses desejos, tá bom? Pois bem, segundo passo para vencermos a tentação. O segundo passo é não alimente o desejo impróprio. Não alimente o desejo impróprio. Ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Inclusive, você não precisa pedir perdão a Deus por ser tentado, porque isso não é pecado. Pecado é alimentar um desejo impróprio. Isso sim é pecado. Olha o que Jesus nos diz lá no Evangelho, ainda no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, verso 27 e 28. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Veja só o que Jesus está nos dizendo. Ele está nos dizendo que alimentar um desejo impróprio, ou seja, você cobiçar uma mulher que não pertence a você, isso é um desejo impróprio. E você alimentar isso, você está cometendo pecado. Alimentar um desejo impróprio é sim pecado. Ou seja, você está corrompendo o lugar que deveria ser de Deus na sua vida. Você está dando lugar ao diabo. Você está dando lugar ao pecado. Por que é pecado? Porque você já acolheu, você já aceitou aquele pecado no seu coração. Então, a partir daí, torna-se pecado. E você corrompe, você suja o lugar que deveria ser de Deus na sua vida. Então, não alimente um desejo impróprio. Não faça isso, porque você fazendo isso, depois você não terá mais controle, não terá domínio sobre aquele pecado, tá bom? Sobre aquele desejo que tornará, sim, um pecado na sua vida. Então, segundo passo para vencer a tentação, não alimente o desejo impróprio. Terceiro passo para vencer a tentação: afaste-se da tentação. Parece simples, né? Se por um lado alimentar um desejo impróprio é você indo em direção do desejo que se torna uma tentação, por outro lado, o caminho inverso é você se afastar da tentação, porque afastar da tentação é a tentação que se apresenta a você e cabe a você afastar-se dela. É o caminho inverso de alimentar a tentação, de alimentar um desejo impróprio. Pois bem, aí você pode dizer assim, pastor, mas aí é muito difícil. Eu ir atrás da tentação, eu ir atrás de um desejo impróprio, alimentar isso, tudo bem. Isso aí eu assumo a responsabilidade, mas a tentação vir até mim, pastor, isso é muito difícil, isso é impossível. Querido, não diga que isso é impossível. Não diga que isso é impossível, porque você fazendo isso, essa palavra se tornará um pretexto para você cair em tentação. Porque aquilo que é impossível, a gente não tem escolha, não é verdade? Aquilo que é impossível, a gente não consegue resistir.
Mas isso não funciona dessa forma quando o assunto é tentação. Olha o que diz lá 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Diz assim o texto: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. É isso que o texto está nos dizendo. Olha, não venha dizer que a tentação é impossível, não. Porque junto com a tentação, Deus nos dará força para resisti-la. E cabe a nós fugir dela. Cabe a nós fugir dela. O texto não está sugerindo uma competição entre você e a tentação, quem é mais forte, quem é mais resistente, não. O texto está te dizendo que Deus te dará força para você conseguir resistir o primeiro impacto da tentação. Mas cabe a você sair daquela situação, fugir daquele momento. Não ganha nessa luta, nessa batalha aqui, não ganha quem fica por último. Ganha quem sai primeiro, quem foge primeiro. Portanto, fuja da tentação. Quarto e último passo que você deve dar para vencer a tentação é: se aproxime de Deus. Olha o que diz Tiago em sua carta, no capítulo 4, verso 7. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se sujeitar a Deus é obedecer a Deus. Mas como você vai obedecer a Deus se você não sabe o que Ele quer, se você não o conhece? É através da leitura da palavra de Deus, da Bíblia, e das orações que nos aproximamos de Deus. E próximos de Deus fica fácil obedecer, se sujeitar a Ele. Porque próximos de Deus a gente conhece e experimenta a bondade de Deus. E aí a gente vai sim preferir estar com Deus diante da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. É se sujeitando a Deus, ou seja, se relacionando com Deus, que vencemos o diabo, que vencemos as tentações. É se relacionando com Deus que a gente consegue fazer isso. E a gente resiste ao diabo e ele, por sua vez, foge de nós. O diabo não foge de nós porque nós somos fortes. Não, pelo contrário. O diabo foge de nós porque vê que estamos juntos daquele que é todo poderoso. Por isso que o diabo foge de nós. Quer vencer a tentação? Então se junte com o forte, que é Deus. É assim que nós vencemos as nossas lutas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um dia em sua presença e que você coloque em prática esses ensinamentos da palavra de Deus e vença as suas tentações pela proximidade, pelo seu relacionamento com o Pai. Deus te abençoe.